Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incor. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. E no programa Ponto de Vista de hoje, vamos tratar de um tema que certamente vai atrair a atenção de muitas mulheres. É que hoje eu entrevisto o cirurgião plástico Dr. Marco Almeida. Ele vai nos falar sobre esse importante ramo da medicina que cresceu muito de importância nas últimas décadas, seja por razões estéticas ou por necessidade de correção de eventuais anomalias. Em todas essas circunstâncias, ela se torna importante, na medida em que a sua realização contribui de forma decisiva para o aumento da autoestima das pessoas. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço especial para Soraya, minha mulher, e duas filhas que são mães, Bruna e Ana Elisa, que já me deram 3 netos. Meu amigo Dr. Marco Almeida, uma alegria imensa receber você no programa Ponto de Vista, especial do Dia das Mães, falando de um tema que realmente atrai homens e mulheres, mas muito mais as mulheres, porque as mulheres são realmente são seres iluminados e belíssimos. De modo que eu fico muito feliz em ter a oportunidade de conversar com você e lhe agradecer por você ter aceitado o convite de participar hoje com a gente aqui do Obrigado, Nelson. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui com vocês e espero poder colaborar, com informações valiosas para as mulheres, nossas mães, irmãs, enfim. É verdade. Doutor Marco Almeida, há quanto tempo você é cirurgião plástico? Eu tenho mais de 26 anos como cirurgião plástico, especialista, com título de especialista, e de formado eu tenho um pouco mais de 30 anos. Mais de 30, de formado e especializado há 26 anos. Me diga uma coisa que eu queria... A pergunta chata que eu vou lhe fazer, mas eu preciso fazer ela. Fique à vontade. Cirurgia plástica é só uma questão de vaidade? Claro que não, Nelson. Cirurgia plástica é muito mais do que lidar com a vaidade. Na verdade, a gente lida com autoestima, com resgate da autoestima, com as pessoas que precisam realmente poder mexer com a sua parte interior. Vai mexer muito com o psicológico, com o emocional. Então, realmente, vai muito além da questão vaidade. Quando é que ela é usada para o que eu chamei no começo de correção de anomalias? Eu não sei nem se o termo é esse. Se estiver falando errado, você pode e deve me corrigir. Não, são anomalias, a gente pode considerar como cirurgias reparadoras também, por exemplo, cirurgia para tumores, sequelas de queimaduras, ou então defeitos congênitos, são considerados anomalias onde a gente vai poder colaborar com a cirurgia reparadora. Essas cirurgias reparadoras, em alguns casos, se confundem até com a questão estética, mas você falou, a questão da autoestima aumenta e evita bullying, que hoje está sendo uma coisa falada em todo o Brasil, no mundo todo. Crianças, quem sabe, que sofrem de bullying por conta de algum defeito, algum probleminha que possa ter, e eu acho que essa cirurgia vem a calhar. A questão do bullying, como tu bem disseste, ela é muito presente, principalmente na idade escolar. Um exemplo clássico, orelha de abano. Então, muitas crianças começam com essa questão de constrangimento já na idade pequena. Por isso que a idade ideal para se operar uma orelha já é em torno de 7 anos, que é quando a criança tem 95% da sua orelha do tamanho do adulto. E aí a gente já consegue prevenir muito problema. Você falou nessa idade ideal, no caso da orelha de abano. Isso. Em outros casos, existe também um tempo adequado, um momento adequado para se fazer essas cirurgias reparatórias? Então assim, só complementando a questão da orelha, na verdade a maior parte das pessoas que nos procuram estão na adolescência. Daí isso facilita porque a gente pode fazer com anestesia local essa cirurgia. E o que é bom? É bom porque a gente pode fazer de forma interativa. A pessoa olha, ela pode ver já no espelho como está ficando, se ela aprova o resultado e a partir daí a gente conclui a cirurgia.
Em relação a outros procedimentos, é claro que tem uma idade mínima. Por exemplo, a pessoa tem que ser um adulto jovem, por exemplo, para operar uma mama, fazer uma prótese mamária, fazer uma cirurgia de nariz. Enfim, existe uma idade mínima adequada para cada caso. Para cada procedimento, Isso. então tem uma regra especial. Isso. Quais os critérios, Marco Almeida, para a escolha de um bom cirurgião plástico? Está aí uma questão, acho que muito importante, viu? Hoje existe muita facilidade de acesso aos cirurgiões plásticos. E aí eu acho que vale a pena a gente diferenciar o que é cirurgião plástico com outros médicos que praticam a cirurgia plástica. Então existe uma diferença com quem tem um título de especialista pela Sociedade Brasileira, com outros médicos que fazem alguns cursos e acabam praticando a cirurgia plástica. Uma boa dica é entrar no site oficial da cirurgia plástica brasileira, da Sociedade Brasileira, que é cirurgiaplástica.org.br. Ali a gente vai ter a classificação, o título de especialista, quem tem e quem não tem, dentro da Sociedade Brasileira no órgão oficial. Então, eu acho essa pesquisa fantástica e extremamente válida. Esse é um critério. Além disso, o que a gente faz para escolher um bom cirurgião plástico? Vamos ver o histórico dessa pessoa. Então, os anos, a quilometragem, entre aspas, eu acho que isso é fundamental, porque isso tudo é treino. Cirurgia plástica também é treino. Então, imagina que uma pessoa que já fez muita cirurgia, que tem centenas, milhares de casos, com certeza ela vai conseguir fazer uma cirurgia em tempo mais interessante. Quanto menor o tempo do procedimento cirúrgico, mais interessante, porque é uma questão de segurança e exposição menor. Então, essa questão de saber o histórico da pessoa, de preferência se conhecer pessoas que fizeram aquele procedimento com aquele médico, isso é muito importante, porque a gente vai ter o depoimento de quem se submeteu, e não de pessoas leigas fazendo comentários ao acaso em redes sociais, por exemplo. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de comentários. Pessoas não abalizadas. Então, vamos ver pessoas que passaram pelo procedimento, que tiveram acompanhamento no pré, trans e pós-operatório, como foi todo esse desenrolar, como foi todo esse procedimento até o final. Eu vou aproveitar a sua resposta, vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Me perdoe mais uma vez se eu estiver equivocado. Você realmente deu as dicas de como escolher um bom cirurgião. A questão da cirurgia... Algumas, existem várias outras, viu? Várias outras. Porventura, hoje, até com a proliferação da mídia social, dos meios de comunicação, não acarretou, de alguma forma, uma procura exacerbada das pessoas em busca de cirurgia plástica? Usaria uma palavra mais agressiva. A cirurgia plástica hoje, em função dos meios sociais, de mídias sociais, ela não está um pouco banalizada? Todo mundo, todas as pessoas, as jovens, seja adulto, seja o que for, querendo fazer cirurgia? Nelson, assim, existem vários aspectos, várias facetas para se comentar a respeito desse assunto. Então, por exemplo, a questão da procura, é claro que a procura está cada vez maior. Por quê? Porque as pessoas têm mais acesso, têm mais profissionais bem qualificados, se tem hoje treinamentos cada vez melhores, as pessoas, no momento que praticam mais, estão mais experts, a sua expertise vai aumentando. Mas é claro também que existe coisas que são exageradas. Por exemplo, mostrar casos de pré e pós-operatório em rede social, isso é proibido. Né? Isso é proibido essa vinculação de fotos de antes e depois? Isso é terminantemente proibido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelos CRMs de todos os estados, mas infelizmente isso é uma prática relativamente corriqueira. Por quê? Muitas vezes, no afã de se angariar pacientes ou se mostrar somente bons resultados, se faz esse tipo de prática que ela é considerada não adequada. Ela é inadequada, ela não é permitida, inclusive isso é passível de problemas de ordem ético-profissional junto ao CRM. Como é que você avalia, como é que se avalia a segurança numa cirurgia plástica? Muitos aspectos. Primeiro, vamos escolher de maneira adequada o profissional e sua equipe. Muitas vezes a gente tem que saber detalhes, que não é só o cirurgião. Quem que auxilia, quem que
faz parte da composição dessa equipe, quem é o anestesista, qual é o background dessa equipe de uma maneira geral. Porque muitas vezes as pessoas elas só querem saber do nome da cirurgia e valor. E tem muito mais coisa importante por trás disso, né? Então vamos ver qual é a estrutura de equipe, vamos ver aonde é feito esse atendimento, aonde é realizada esta cirurgia, as condições locais e vamos ver a qualidade dessa consulta médica, porque nós temos já que na hora da consulta a gente flagrar possibilidade de intercorrências, problemas ou mesmo a inviabilidade eventual de uma cirurgia, mas enfim, a partir de uma boa relação médico-paciente, a partir de uma construção bem embasada, nós conseguimos fazer com que as pessoas fiquem muito felizes, muito satisfeitas, com resultados muito adequados. Então significa dizer que há sempre possibilidades reais de haver procedimentos associados ao procedimento principal. E daí a equipe ter essa importância de maior relevo, inclusive, o que contará na escolha do profissional. Tu tocaste numa coisa muito importante, Nelson, que é uma coisa que a nós profissionais, inclusive, nos preocupa muito, que é a questão, quantos procedimentos associados se pode realizar numa cirurgia única? Porque muitas vezes o paciente fica muito ansioso, ele deseja resultados muito imediatos ou então vamos até comentar em forma de brincadeira. Eu quero me transformar na Barbie do dia para a noite, né? E as pessoas têm medo de fazerem cirurgias, que é uma coisa até natural, mas daí o que elas querem? Não, vamos fazer do fio do cabelo até o dedo do pé, vamos mexer em tudo. Alto lá, pessoal. Isso aí não é brincadeira, cirurgia é cirurgia, nós temos que ver os limites da técnica, os limites do paciente e, para vocês terem uma ideia, não é uma coisa formalizada como o tempo máximo de cirurgia, mas, por exemplo, para mim, dentro da minha concepção, dentro dos meus 30 e poucos anos de formação, eu digo que não interessa a cirurgia mais do que 4 horas para ninguém. Não é interessante do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de exposição, do ponto de vista de possibilidade de intercorrências ou problemas no pós-operatório. Então, vamos limitar a questão tempo de cirurgia e quanto mais cirurgia, maior o trauma, maior vão se agregando os riscos. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isto, porque não é uma questão de se desejar, mas eu quero e eu pago. Não é uma questão de simplesmente disso. É uma questão de que quando o paciente procura um médico, esse médico tem que cuidar daquela pessoa. Essa pessoa, quando procura um médico, ela está deixando fazer com que aquele médico, aquela equipe esteja cuidando da vida dela, da saúde dela e de toda uma sequência que vem daí por diante. Então, nós temos que retribuir essa confiança de maneira que nós, com a técnica da gente, com o nosso treinamento, a gente possa fazer jus àquele privilégio de ter sido procurado. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. Um sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de
420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Estado. E isso você já está cansado de saber. Ela também é uma das que mais evolui em todo o Norte e Nordeste brasileiro. Por isso, consolida-se como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Não é à toa que ela tem mais de 90% de aprovação entre os seus cooperados. Conheça a Unicred Natal e tire as suas conclusões. Para saber um pouco mais, basta telefonar 4009-3535. Por sua vez, o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E tem a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade. E ainda oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. No Incor Natal, você conta com uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promater. E nós voltamos agora à nossa entrevista com o Dr. Marco Almeida. Doutor Marco Almeida, me diga uma coisa, o que é um bom resultado numa cirurgia plástica? Nelson, um bom resultado é aquele que quem olhar para ti que não te conheça não pode saber que tu fez uma cirurgia, certo? Então, assim, a pessoa, dependendo de onde vai mexer, por exemplo, digamos que seja de mama, ela tem que ficar com uma mama sensual, sexy, mas não pode ser vulgar, certo? Se ela fizer uma cirurgia no rosto, na face, eu tenho que olhar para aquela pessoa, se eu ainda não conhecê-la, e o que acontece? Nossa, ela está bem, os traços estão suavizados, a expressão dela está leve, mas eu não posso saber que ela fez a cirurgia. Este é considerado um bom resultado em cirurgia plástica. Como é que se dá o acompanhamento no pós-operatório? Então, normalmente uma cirurgia não é simplesmente operar. O resultado de uma cirurgia depende de muitas coisas. Depende da estrutura da pessoa, depende se a técnica foi bem executada, depende das mãos que executaram a técnica, depende da equipe que está auxiliando essas mãos, depende de um pós-operatório bem conduzido. Para isso, a pessoa tem que ser acompanhada durante um belo tempo no pós-operatório. Tanto é que, normalmente, quem dá alta é o médico, não é o paciente que se dá alta. Ele vai ter que ir periodicamente ao consultório para ver a questão da cicatrização, por exemplo, até que o médico diga, está bem agora, estás de alta desse procedimento. Então, assim, são muitas coisas que se fazem, são muitos controles no pós-operatório para que se tenha um bom resultado, para que se obtenha um bom sucesso. Esse tempo varia de acordo com cada procedimento ou ele é padrão para todos os procedimentos? Olha, só para teres uma ideia, Nelson, um processo de cicatrização completo muitas vezes passa de 1 ano. Então, assim, por isso tem que ter muitos cuidados durante um bom tempo. E muitas vezes aquela cirurgia ela não consegue chegar exatamente aonde se deseja em 100%. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de outros procedimentos complementares, seja para trabalhar flacidez, celulite, incrementar a questão da atividade física, fazer uma reeducação alimentar. Quer dizer, normalmente a gente tem que lançar mão de vários profissionais, ou então uma série de tecnologias para se poder aprimorar o resultado. Beleza. Quem procura mais a cirurgia plástica, o homem ou a mulher?
Então, historicamente sempre a mulher, mas progressivamente cada vez mais os homens. Para teres uma ideia, hoje a nível de consultório, talvez 50% dos procedimentos não cirúrgicos, como por exemplo, preenchimentos faciais, aplicação de toxina botulínica, tratamentos faciais, em cerca de mais ou menos 50% hoje já são homens. 50% já são homens. Os homens estão ficando vaidosos. Cada vez mais resgate de autoimagem, de autoestima, né? Então aquilo que eu havia comentado logo no início, não é simplesmente uma questão de vaidade, é um resgate, é todo um trabalho que muitas vezes, coisas que ficaram para trás e que está se retomando, está se fazendo esse trabalho de resgate agora. Marco Almeida, entre as mulheres, quais as maiores demandas que você, como cirurgião plástico, você tem delas? O que é que elas mais procuram fazer dentro da área, quando vão ao consultório do médico? Então, normalmente as cirurgias mamárias, tanto de redução quanto também de retirada de excesso de flacidez, ou mesmo uma inclusão de uma prótese mamária, essa cirurgia é muito comum, ela é muito buscada a nível de consultório. Outra coisa são os abdômenes, as barrigas, né? Principalmente depois que a mulher tem os seus filhos, é extremamente comum elas procurarem auxílio para que possam melhorar a qualidade da estética dessa barriga, né? E uma coisa que está aumentando progressivamente cada vez mais são as cirurgias faciais, onde normalmente a gente não lança a mão simplesmente da cirurgia. Talvez a cirurgia seja hoje o principal elemento de um trabalho que vai ser construído, um resultado que vai sendo construído, onde a gente vai paulatinamente, degrau a degrau, fazendo a construção desse resultado. Seja através de tratamentos faciais, que são vários, seja através de toxina botulínica, seja através de preenchimentos e também das cirurgias. Então, a procura pela face, até porque hoje, como eu já tenho assim mais de 30 anos de formado, as minhas primeiras pacientes estão todas voltando com suas filhas ou com as suas netas, buscando essas coisas. Então, é extremamente comum. Beleza. Quais são os fatores que influenciam no valor do orçamento de uma cirurgia plástica? Pergunta bem complexa, né? Capciosa, talvez. Certo. E é interessante porque a gente vê muitas vezes uma variedade de valores para o que aparentemente é a mesma coisa. E aí que está. Aí vai a prudência, o bom senso, o discernimento, a consciência de quem está buscando o procedimento, entender que por trás de um nome de uma cirurgia existe uma série de coisas, inclusive custos agregados. Vamos ver a qualidade do local onde está havendo o atendimento, aonde será esse procedimento cirúrgico, qual é essa equipe, qual é o treinamento, qual é a expertise das pessoas envolvidas nesse processo, o que é que nós temos de tratamentos complementares para poder oferecer, qual é a estrutura para esse pós-operatório, porque o resultado de uma cirurgia não é simplesmente contratar a cirurgia e se esperar o resultado porque pagou. Negativo. Tem muita coisa envolvida nesse processo e aí demanda tudo a partir do início de uma bela relação médico-paciente. Essa preocupação toda, com essa explicação que você deu fantástica, seria aquilo que vai justificar acontecer, às vezes, no mesmo tipo de procedimento, orçamentos variados? Sim, claro. Seria essa a razão? Obviamente. Hoje em dia, para teres uma ideia, as cirurgias são todas dedutíveis no imposto de renda. Então, isso tem toda uma parte tributária por trás de um procedimento, né, onde são vários profissionais envolvidos. Então, nós temos que ver qual é a estrutura real que existe por trás do nome de uma cirurgia. Não é simplesmente comparar o nome e um valor. Na verdade, nós temos muitas coisas associadas, muitas coisas que não aparecem numa interface inicial de uma consulta entre o médico e o paciente. Então, e tudo tem custo, Nelson. Então, obviamente, para eu prestar um bom serviço, de boa qualidade, com bons equipamentos, que inclusive os equipamentos são nossos. Não pense que o hospital fornece a aparelhagem, o instrumental, porque não. Nós temos que ter absolutamente tudo. Do preço de uma tesoura até o curativo, as pessoas que estão disponíveis para prestar assistência, tudo isso tem custo, as coisas têm preço. Então, obviamente, não tem como eu oferecer um bom serviço de forma quase que gratuita, a não ser que seja filantrópico. Então, nós temos o projeto também. No projeto, nós já tivemos mais de 350 pessoas operadas filantropicamente, mas aí é uma outra coisa. Quando a gente vai prestar um serviço, então tu imagina, por exemplo, vamos imaginar um contrato para
fazer um bolo de casamento, um bolo de aniversário. Existem muitas qualidades de bolo. Vai desde o recheio até a cobertura, vai na parte da decoração, vai a apresentação, como vai ser entregue esse bolo. Então, assim, de uma maneira figurada, qualquer pessoa vai ter um entendimento de que tem muita coisa por trás de um nome de um bolo ou de um simples bolo. Da mesma forma, é no serviço cirurgia. A mesma coisa. Você falou da questão do hospital. Você, por exemplo, você opera tanto na sua clínica particular como em hospitais? Ou como é que você funciona? Você falou várias vezes sobre o local. O local Isso. é importante. Fundamental na questão segurança, na questão de colaborar para que a gente tenha as condições mínimas para que se consiga atingir um determinado resultado. Nesse seu caso particular, você opera na sua própria clínica? Hoje nós fazemos pequenos procedimentos dentro da clínica, procedimentos com anestesia local, procedimentos que necessitem internação, ou tempos de observação, ou de uma anestesia geral, peridural, ou mesmo uma sedação, a gente faz em hospital grande. Em hospital grande. Com toda a retaguarda. Doutor Marco Almeida, é válido escolher quem fará o procedimento em função do preço? De novo, né? O mesmo assunto, né? Eu acho isso muito perigoso, viu, Nelson? Perigoso, eu acho muito perigoso, porque assim, como eu já fiz esses vários comentários, nós temos que ver quem vai operar. Qual é o histórico dessa pessoa? Vamos ver os resultados dessa pessoa para aquele procedimento. Vamos ver tudo que tem por trás de nome de uma cirurgia. E tem hoje, como eu havia até comentado, hoje existe imposto de renda, né? E as pessoas têm direito de colocar suas notas fiscais referentes aos seus procedimentos cirúrgicos no seu imposto de renda. Isso tudo demanda custo, obviamente. Eu repeti praticamente a pergunta para que a nossa telespectadora perceba essa sua preocupação. Porque às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais com a certeza de ter a qualidade de um bom resultado, do que apenas escolher aquele que vai fazer o procedimento A, B ou C, qualquer que seja ele, por conta de questões financeiras. E você colocou muito bem a questão do imposto de renda, que está me puxando a última pergunta que eu vou lhe fazer. Como é exatamente essa relação, tanto o médico como o paciente, com o imposto de renda? Uma última pergunta para você explicitar um pouco mais, até porque está todo mundo ali antenado assistindo a nossa entrevista e ouvindo atentamente as suas respostas. Ok, então, os procedimentos cirúrgicos, mesmo os considerados estéticos, entre aspas, os procedimentos de cirurgia plástica, as pessoas têm direito de colocar isso no seu imposto de renda e lançar mão disso. Então, assim, hoje é uma prática normal, né, do dia a dia, então isso é uma coisa inquestionável hoje. Que beleza. Doutor Marco Almeida, eu ainda tenho um bocado de pergunta aqui, viu? Mas o nosso diretor já mostrou ali o relógio 2 vezes. Então, para a gente encerrar o nosso programa, eu queria que você tecesse as suas considerações finais nesse programa especialíssimo, que além de ter você aqui falando para todas as nossas telespectadoras, hoje é Dia das Mães. Isso deixa a gente muito feliz, um programa tão bacana, tão especial. Que bom, fico feliz. Então, assim, eu acho que em termos de considerações finais, eu quero salientar que a maior parte das pessoas, quando elas procuram um cirurgião plástico, elas vão em busca de um sonho, uma fantasia, uma ilusão, mas nós temos que desmistificar um pouco isso, porque não se trata meramente de uma ilusão, uma fantasia a ser concretizada. Nós temos que construir um resultado. E para se construir um bom resultado, muitas vezes nós precisamos, Nelson, elaborar etapas para que a gente consiga chegar lá. Então, muitas vezes nós precisamos de uma cirurgia que ela precisa ser desmembrada para que não se faça um procedimento imenso, muito extenso em termos de hora, ou então muito grande em termos de trauma, isso é uma questão de segurança. Muitas vezes nós precisamos lançar mão de outros profissionais que possam, com suas expertises, com sua especialidade, nos auxiliar para que aquela pessoa possa alcançar aquele resultado. Muitas vezes a gente vai precisar estabelecer uma escada, digamos assim, onde a gente vai subindo de degrau em degrau naqueles ganhos. Então, assim é, por exemplo, a construção de um rejuvenescimento facial. Muitas vezes a pessoa ela está gordinha, ela está acima do seu peso, ela tem problema de celulite, ela tem problema de flacidez. Uma cirurgia vai ajudá-la? Com certeza, mas só que muitas vezes
somente uma cirurgia não será suficiente, nós teremos que lançar mão de outras estratégias. Aí vai de uma boa relação médico-paciente, de uma honestidade nos contatos iniciais. Doutor Marco Almeida, eu só tenho que agradecer a aula que você está dando hoje para a gente sobre cirurgia plástica. E, em nome de todas as telespectadoras e telespectadores, também agradecer, renovar esses agradecimentos. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incor. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.